Holanda e Estados Unidos, né? A Holanda tá mantendo agora uma certa base no time principal, no time titular, né? Mudando um pouquinho apenas aqui no meio, né? Que de vez em quando tava jogando aqui, jogou o Koopmeiners, jogou o Berghaus e agora o The Room. E o Memphis Depay se consolidando lá na frente depois de voltar de lesão, certo? E os Estados Unidos entrando aqui com um novo ataque com o Jesus Ferreira, é um cara que joga lá na MLS, né? E o Pulisic, que tinha sofrido uma porrada intensa lá no jogo contra o Irã, foi confirmado na titularidade e começou jogando. E só que é o seguinte, cara, esse jogo aqui é muito curioso, porque a gente tava colocando essa partida como uma das maiores candidatas a ter uma zebra. Por quê? Porque a Holanda não inspirava na Copa do Mundo, ou seja, não enchia os olhos, não teve nenhum momento de brilho na Copa, né? Fez jogos muito burocráticos e sem graça. E os Estados Unidos, pelo contrário, tinham se superado. Não que eles estivessem também enchendo os olhos de alguém, mas eles tinham conseguido superar o nível do seu futebol, tinham conseguido defender bem contra o Irã, contra a Inglaterra. E a gente imaginava que eles poderiam causar problemas para a Holanda. Só que o que a gente viu hoje, eu acho que foi meio que uma diferença de patamar, assim, que não existe boa fase ou má fase, às vezes, que vá fazer diferença, e sim a diferença de qualidade dos jogadores em campo foi notória, né, na minha modesta opinião. Então, a verdade é que esse jogo começou com os Estados Unidos muito bem. E toda vez que a gente tem visto nessa Copa, um time começar muito bem, principalmente se ele for o time que não é favorito, geralmente dá ruim, cara. Geralmente dá ruim. Os Estados Unidos controlou o começo do jogo, teve a posse de bola e a Holanda fechadinha atrás. Eu fiquei pensando naquela hora, meu Deus, imagina se alguns anos atrás a gente dissesse, vai chegar numa Copa do Mundo e os estadunidenses estarão controlando um jogo contra a Holanda. Ninguém acreditaria, né? E o fato é que o Pulisic, com menos de 5 minutos, teve essa chance aqui frente a frente com o goleiro. E o Pulisic, que eu tô ele é muito jovem ainda, tem 23 anos, mas eu tenho cada vez mais convicção de que é um jogador no máximo regular, no máximo. Aquele papo do Pulisic do Borussia Dortmund lá, que tava jogando lá com 18, 19 anos, sei lá, e já mostrando alguns sinais de que poderia ser um grande jogador. Acho que, sinceramente, ele é um jogador mediano, é pique pra jogar no Leeds, no máximo, assim, creio eu. Né, mas enfim, cada um tem a sua opinião. O Pulisic perdeu esse gol e a gente botou aqui, ó, em mata-mata de Copa do Mundo não dá pra perder essa chance assim, não. Vai fazer falta depois, né? E acabou fazendo, porque é o seguinte, cara, a Holanda jogou mais fechadinha, mas na hora de sair eles tiveram uma qualidade absurda e uma eficiência brutal. Uma jogada perfeita, que eles saem do meio campo pressionado, ele tocando tudo de primeira assim, cara. Chega uma bola lá no Dumfries, na ponta direita, ele cruza pro meio rasteiro e chega o Memphis Depay finalizando pra fazer o 1-0, o Memphis que sempre rende pela seleção, né? E o Dumfries, cara, tava só mostrando que era o começo do que ele tentaria fazer naquela partida. E esse lance de ele cruzar pra trás, mais ou menos na entrada da área, rasteiro, tenho certeza que foi treinado. Porque ele dá essa assistência pro Memphis, depois ele tenta mais uma dessa, que ele acaba errando, e depois no segundo tempo a gente vai ver que o jogo acaba sendo... isso aqui, na verdade, o segundo gol, né? Ele acaba sendo feito da mesma maneira. A construção da jogada foi diferente. Mas o fato do Dumfries apoiar, chegar praticamente na linha de fundo e cruzar rasteiro para a entrada da área, pela terceira vez na partida, funciona pela segunda vez. O Daley Blind, que aliás fez um jogo absurdo, tá? Marca o segundo gol do Holanda. E aí é até maneiro porque ele comemora com o pai dele, né? O Danny Blind, que chegou a treinar a Holanda também, ex-jogador. Eles comemoram ali, o Daley Blind faz... O Daley Blind é o jogador. O pai dele que é o outro Blind que ele faz... o Danny, né? O Danny Blind que ele faz parte da comissão técnica ali do Louis van Gaal. E aí, cara, nesse momento, né? A gente já tá indo pro segundo tempo aqui. E os Estados Unidos acabou indo pra frente um pouquinho. Acabou indo pra frente um pouco, tentando ali no desespero. Os caras tiveram algumas chances, né? Perderam todas. E, cara, esse gol aqui, ele desafia qualquer lógica, tá? O maluco, vem um cruzamento pra ele, esse brother aqui que é o Wright, um grandalhão centroavante. Eu nem sei o que ele tenta fazer, acho que ele tenta dominar. Só que a bola bate no pé dele, sobe e encobre o goleirão de uma maneira maluca, cara. E acaba fazendo o gol dos Estados Unidos totalmente de forma bizarra, né? E no final das contas, vem mais uma jogada pro Dumfries fechar a caixinha, fazer o terceiro gol da Holanda, chegando no segundo pau pra finalizar de primeiro, uma bola que veio por cima, né? E no final das contas ele foi o melhor do jogo porque, cara, o Dumfries, ele primeiramente ele é um trem pelo lado quando ele tá bem, né? Então ele participava muito dos ataques. Apesar de ter errado muito passe, pô, o bicho deu 2 assistências, meteu um gol, salvou um gol em cima da linha também dos Estados Unidos. E no final das contas não teve jeito, cara. Foi um jogo assim, os Estados Unidos talvez tenha se superado em termos de qualidade do jogo, mais do que em qualquer outro momento da história da sua seleção, né? Fez uma partida decente, criou mais chances que a Holanda, inclusive. Só que perdeu porque eu acho que no final das contas, cara,
fora o meio-campo dos Estados Unidos, o resto é fraco, né? Ou pelo menos o resto são jogadores que não têm um nível de qualidade comparável ao da Holanda. E acabou aqui 3-1 pra Holanda pra cima dos Estados Unidos. Holanda classificada para as quartas de final. Yuri, o que é que tu achou e tu não acha que foi uma questão assim de quase, sabe aquela frase assim, chegou o momento de separar os homens dos meninos. E aí os meninos chegaram empolgados, mas perderam porque, né, encontraram pela frente um time muito mais sólido, né? Eu até fiz um tweet por esse lado, né? Que o mata-mata é a hora que você separa os homens dos meninos, é a hora que você separa o joio do trigo. E realmente, cara, assim, como você citou, cara, logo no comecinho do jogo os caras têm uma chance, cara, que mata-mata. Quando você tá enfrentando uma seleção que é claramente mais forte do que a sua, você não tem o direito de perder uma chance dessa, cara. Porque você sabe que vão ser pouquíssimas ocasiões desse quilate, desse tamanho, numa partida desse nível, numa partida dessa exigência psicológica e técnica. Então, assim, quando ele perde aquele gol, cara, até tu faz o tweet, né, que, pô, pode fazer muita falta. E realmente, cara, a chance de você perder um gol desse e fazer uma falta enorme é gigantesca. E, assim, a forma como eu enxerguei esse jogo, os Estados Unidos, eles demonstraram um bom toque de bola, só que eu acho que um problema dessa seleção americana é que eles têm um meio-campo muito interessante. É um meio-campo que a gente elogiou aqui já algumas vezes nessa Copa do Mundo, com o Musá, com o McKennie, com o Adams. Só que quando chega na parte ofensiva, cara, assim, o ataque dos Estados Unidos é tão medíocre, cara. É tão mediano, é tão sem nada demais, tá ligado? Assim, quando você vê um ataque que o melhor cara é o Pulisic, já tá errado, né? Já começou, já começou mal. Não só é o melhor cara, como eles chegaram a falar, talvez um pouco ironicamente, um pouco não, né? Que ele era o LeBron James do soccer, né? Então, porra, cara. Ah, cara. Pois é, pra você ver, né? Aí, assim, a Holanda fez um jogo muito inteligente, como é, assim, de característica histórica da seleção holandesa, né? Acho que em termos de inteligência, talvez seja a nação mais inteligente da história do futebol. E claramente, eles atraíram muito bem os Estados Unidos para montar um arapuca, né? E eles montaram essa arapuca e os Estados Unidos caíram duas vezes nessa arapuca. Igual o E Pato, cara. essa jogadinha, inclusive saíram dois gols nessa jogadinha de linha de fundo, cruzar para o meio, mas poderiam ter saído três, porque eles repetem essa jogada outra vez e acaba não dando certo. E, cara, você cometer um erro desse tipo uma vez, ok. O cara faz a jogada, passa o gol, só que assim, você repete esse mesmo erro no mesmo tempo, na mesma partida, é algo que não tem perdão. E aí no segundo tempo ficou muito aquela coisa, a Holanda teve muito espaço. Eu até cheguei a comentar no meu Twitter pessoal que eu não tava gostando da forma como a Holanda tava contra-atacando, porque os Estados Unidos estavam se mandando, estavam deixando espaço e os jogadores da Holanda estavam meio, como é que eu posso dizer, displicentes nos contra-ataques, né? Então eles estavam tomando as decisões muito preciosas, às vezes exagerando, às vezes não acelerando a jogada na hora de acelerar. Especialmente o Bergwijn, cara, assim, eu não sei se é só eu, cara, eu não sei se é perseguição minha, se é coisa minha, mas, cara, o que eu passei de raiva hoje, olha que eu nem tava lá torcendo essas coisas pra Holanda, mas eu passei muita raiva com o tal do Bergwijn, cara. O que esse cara matou de contra-ataque, de ataque hoje foi brincadeira, cara, brincadeira. Os ataques tudo caindo no pé dele e ele matando, cara, demorava pra cacete pra dar o passe. Ou então, às vezes, tinha dois caras, ele escolhia o cara errado pra dar o passe, tomava a decisão errada. Acho que se a Holanda tá jogando com três caras ali, né? Com o Depay, o Klaassen, o Gakpo e o Bergwijn. Acho que se fosse um cara mais inteligente do que o Bergwijn ali, cara, esse jogo não precisaria nem do Dumfries fazendo o gol lá no final pra definir, sabe? Porque, assim, a diferença é realmente muito grande. Os Estados Unidos, eles até chegaram a ter uma chance com a cagada do Depay, não é? Que ele recua a bola pro Nossa. goleiro, a bola vai no pé, acho que é do Wright. Ele dribla o goleiro, finaliza e tá lá o Dumfries de novo. O cara tava em todo canto pra tirar em cima da linha. E aí sai o gol, um gol assim que é totalmente cagado, né? Vamos falar a verdade aqui, Não, vamos falar o português, cara, claro. bizarro. Eu não sei como é que aquela bola entrou, cara. É um negócio que desafia as leis da física, quase. Na hora eu até pensei que tinha sido gol contra, pra falar a verdade, na hora que Hum. saiu o gol, porque eu não consegui enxergar o que o jogador dos Estados Unidos tentou fazer, o Wright. E depois, assim, o gol do Dumfries é o retrato dessa seleção dos Estados Unidos, né? Como eles falta uma, como é que eu posso dizer, uma noção maior de jogo. Porque eles afunilam toda a defesa na área
e deixam o lado direito com um buraco. O Dumfries, cara, ele ficou, acho que uns 10 segundos sozinho, levantando a mão assim, pedindo a bola. E não teve um cara dos Estados Unidos pra perceber isso, algum cara pra avisar, sei lá, alguém pra notar essa aproximação. E aí ele recebe o passe sozinho e só chapa pro gol. E aí um abraço. Assim, a Holanda jogou muito melhor. Executou a sua estratégia perfeitamente. Acabou tomando o gol, mas um gol totalmente sem querer, né? Um gol que não dá nem pra dizer que os Estados Unidos construiu esse gol, né? Eles acharam esse gol, é a famosa bola vadia. E vão chegar forte pro mata-mata, cara. Eu lembro que eu tinha falado isso pra você ontem, que eu tava esperando a Holanda dar o tchan nessa Copa do Mundo, né? Porque assim, eles tinham feito jogos muito mornos na fase de grupos. E eu tava esperando eles chegarem no mata-mata e realmente fazer um jogo, assim, brabo, sabe? Um jogo pra dizer, pô, é a Holanda, tá ligado? A gente é a Holanda. E realmente eles fizeram esse tipo de jogo, sabe? Eles pegaram uma seleção que a Inglaterra não conseguiu fazer gol contra essa seleção. E olha que a Inglaterra tem uma das equipes mais fortes em termos individuais dessa Copa do Mundo. E eles simplesmente amassaram os caras, né? Ganharam com muita facilidade, cara. Assim, acho que mesmo depois que saiu o gol dos Estados Unidos, não chegou a ter um drama, assim, tipo, meu Deus, os Estados Unidos vai empatar, tá quase empatando. Acho que eles controlaram muito bem a partida. Na verdade, assim, tem uma hora que os Estados Unidos vai pro ataque no final e que eles deixam, cara, muito espaço pra contra-ataque, né? Eu até achei que ia sair mais gol assim, facilmente da Holanda, né? É que, se eu não me engano, logo depois do gol do Wright, tem uma jogada que o Pulisic dá o passe e eu acho que é pro mesmo Wright, não é? E aí ele não consegue concluir. Mas era assim, poderia ter saído o gol naquela jogada, só que depois daquela não acontece mais nada em favor dos Estados Unidos. Cara, mas assim, eu lembro que tu tavas comparando também esse início na fase de grupos da Holanda com aquele início um pouco mais burocrático da França em 2018. E vai que, né? Vai que, porque é o seguinte, cara, cada vez mais eu percebo que as críticas que a gente fez à Holanda eram injustas, porque olha só, os caras, beleza, jogaram sem brilho, mas, cara, fizeram os resultados que eles precisavam, né? Hoje, novamente, teve gente criticando a Holanda, retranqueiros, não jogaram nada, os Estados Unidos teve mais posse de bola, sei lá, mas, cara, eles executaram um plano de jogo perfeitamente, cara, perfeitamente. E, no final das contas, eles têm... entre os melhores ataques da Copa, melhor campanha da Copa, uma das melhores defesas da Copa, então é difícil a gente continuar criticando a Holanda, tá na hora de começar a ver mais os méritos deles do que essa possível falta de inspiração que a gente criticou tanto antes, né? Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da Holanda contra a Argentina, mas cara, vai ser jogo graúdo, vai ser jogo brabo, né? Sim. Só queria ressaltar rapidamente um pouquinho dos números da partida. Os Estados Unidos teve mais posse de bola, né? O que é realmente, assim, impressionante. Mas eu acredito que não foi... Assim, méritos para os Estados Unidos, que tá melhorando o futebol deles lá, tá? Os caras estão crescendo. Mas, assim, eu acho que isso aqui também é um pouco da qualidade dos Estados Unidos, um pouco da forma deles jogar, mas um pouco da arapuca do Van Gaal. O Van Gaal queria que isso acontecesse. Era o que ele planejou pra partida, eu tenho quase certeza, porque desde o começo a Holanda deixou os caras com a bola, né? E tu pode falar, não, que maluquice isso, deixar os caras com a bola, tem gente que acha que não, né, que isso é sinônimo de time fraco, mas, cara, eu acho que não, cara, eu acho que foi a estratégia deles desde o começo e os caras mandaram ver na eficiência, né, tiveram algumas chances e conseguiram finalizar e fazer todas. Os Estados Unidos pode ver que além da posse de bola também criou um número de chances aqui em termos de gols esperados quase igual o da Holanda, né, então é uma Copa que eu acho que os caras saem com a cabeça muito em pé, né. Eu queria que tu falasse, antes da gente falar mais da Holanda, queria que tu falasse um pouquinho dos Estados Unidos, cara, porque eu até cheguei a twittar, vou trazer o tweet daqui a pouquinho pra vocês, que, tá, eles estão indo embora e tal, mas, cara, esse time aqui, eles saem de cabeça erguida. Eu acho que eles saem mais ou menos como outras seleções que foram eliminadas aí, como o próprio Equador, por exemplo, né, o próprio Canadá, que mostraram coisas muito boas, tem muitos jovens no time, e daqui a 3 anos e meio na casa dos caras, eles vão estar jogando lá com o público estadunidense lá, estarão em território nacional e eles podem ter melhorado já, porque alguns desses caras são muito jovens e em 3 anos e meio também surgem novos talentos, né? Então me parece que os Estados Unidos tá numa crescente no futebol, não que eu goste disso, tá? Sinceramente, por mim os Estados Unidos poderia ficar em último no grupo aqui, mas é de se admirar o crescimento deles no futebol, e eu acho que assim, se tu olhar o ataque deles, Pulisic pra mim medianíssimo, Jesus Ferreira hoje não jogou absolutamente nada.
O EA mostrou uma coisa ou outra durante a Copa, mas não me parece ser um jogador de nível muito alto, né? A zaga fez um bom trabalho na Copa, mas, pô, tu pode ver Zimmerman e Rin, não são jogadores que vão atuar em grandes clubes. O Robinson foi jantado pelo Dumfries aqui, cara. O bicho foi jantado, depois o Dumfries comeu mais uma vez ele de sobremesa, tá ligado? Serginho Dest, fraco. Um dia fizeram a gente acreditar que esse cara era bom jogador, né? E o Matt Turner é um bom goleiro, mas essa trinca do meio campo aqui, cara, é uma boa espinha dorsal, que eu acho que os caras conseguem possivelmente desenvolver um time mais legal a partir desses 3 aqui, né? Tu acha que projetando pro futuro, assim, dá pros caras melhorarem? Acho que o crescimento deles, assim, é inegável, cara. Porque você compara, por exemplo, na Copa passada, primeiro que eles nem estavam, né? Então, assim, já é um salto gigantesco. E eu não sei se você se lembra, mas na Copa de 2014, um jogo entre Bélgica e Estados Unidos. E o goleirão dos caras, o Tim Howard, lembra dele? Careca, Claro. jogou na Premier League. Barbudo. Cara, a Bélgica destrói os Estados Unidos nessa partida. Destrói. Não, mas não é o jogo que ele faz Brasil. 211 defesas? É esse mesmo. O Howard, ele enlouqueceu naquele jogo, cara. Ele fez umas 500 defesas. Se eu não me engano, até hoje essa partida é recorde de defesas na história da Copa do Mundo. E você compara com aquela seleção com essa de hoje, uma seleção que, por exemplo, em 2014 era amassada, que precisava do goleiro fazer recorde de defesas para não tomar uma goleada, uma que nem jogou a última Copa, e essa que conseguiu chegar numa fase de grupos, avançar contra seleções que não eram tão inferiores a ela, como era o caso de Irã e Gales, que conseguiu competir contra a Inglaterra, e até merecia até mais vencer do que a Inglaterra, se brincar naquele jogo. Acho que foi um jogo bem igual, e que conseguiu, por muitas vezes, até ameaçar a Holanda. É aquilo que a gente falou, cara. Se eles fazem aquele gol com o Pulisic, a gente não sabe como é que seria o jogo. A gente não sabe qual seria o desenrolar da partida, porque um gol no começo assim condiciona muito as coisas. Tanto que o gol do Depay é logo no comecinho, e depois que sai o gol do Depay, cara, a Holanda fica muito confortável na partida. Então, assim, é aquilo que a gente já citou. Eles têm um meio-campo muito forte, tem um ataque mediano e uma defesa mediana. Eu acho que eles precisam melhorar nisso aí. Porque você pega os caras do meio ali, é tudo jovem, cara. É tudo jovem. O mais velho é o McKennie, que tem 25 anos de idade. Então, assim, esse meio-campo, a Argentina pode chegar com exatamente esse meio-campo. Argentina. Os Estados Unidos podem chegar com exatamente esse meio-campo para a Copa de 2026. Só que tem que melhorar esse ataque, tem que melhorar essa defesa. Acho que vai ser esse o desafio deles, mas assim, a evolução é inegável. Eu também queria destacar aqui, cara, que pro SofaScore o destaque da partida foi o Daley Blind. Ele realmente foi muito bem, além de um gol e de uma assistência, ele tem uns números aqui, ó, cara, 7 desarmes na partida, 8 duelos ganhos, né? Ele realmente teve uma partida muito boa, o Blind, que é um lateral esquerdo que a gente sabe que, né, jogou na zaga, jogou de volante, então ele tem muita... Mal comparando, tá? Não tô comparando o nível dos jogadores, mas mal comparando seria como se fosse um Alaba, né? Um cara que ele tem muita qualidade técnica, ele pode jogar em diversas posições sem comprometer em nenhuma delas, né? Já pra gente, a gente acabou dando o melhor da partida para o Dumfries, né? Impossível não ser ele. Cara, tem alguma coisa que tá acontecendo aqui na minha internet, que ela é muito rápida, mas não tá carregando nem as imagens direito, mas enfim. 2 assistências pro Dumfries, um gol, nota 8,5, ele realmente fez uma partida muito boa, né? E aí, cara, eu queria saber de ti se é o seguinte, né? Opa, pera aí, na real tem outras paradinhas pra gente destacar antes de falar do confronto. Ah, tem a primeira esse aqui, ó. O Dumfries. Pô, meu irmão, olha a cara do maluco. Tu acabou de ganhar um jogo, seu melhor do jogo, meu amigo. Dá um sorrisinho, Dumfries. Ele tirou... Sem risadinha. Ele tirou essa foto com a mesma... empolgação do Havertz, que tinha acabado de ser eliminado. Lembra que a gente falou que o Havertz fez uma cara de quem tava sendo preso? O Dumfries. Tem risadinha, meu irmão. Aí, pô. Dá uma risadinha. Aqui é papo sério, pô. Aqui é seriedade. A gente tá aqui pra ganhar essa Copa, não é pra brincar, não. Isso aqui é jogo sério, é seleção séria. Mas basicamente a Argentina e a Austrália começou com uma mudança no time da Argentina, que foi o Di Maria, que tava aí com problema físico, perdendo a vaga pro Papu Gomes, né? Que entrou lá mais pela ponta esquerda. Enquanto a Austrália também fez uma alteração ali, tirando o Goodwin, que depois acaba metendo gol, né? Acho que é gol, quer dizer, contou um gol contra, né? E aí começa o jogo com essa... Porra, as fotos não estão carregando direito, mas o Martins meteu umas cores aqui do lado do cabelo, ficou estiloso, né? E aí, cara, eu queria te perguntar como é que foi essa partida, porque no começo da partida, depois a Argentina acabou criando o final da partida foi uma maravilha, foi uma loucura, teve emoção pros dois lados, mas no começo
A Argentina conseguiu não, a Austrália conseguiu encaixotar bem a Argentina, né? Conseguiu ficar, pô, muitos minutos ali, acho que até uns 20, 30 minutos de jogo, não tinha acontecido praticamente nada. E assim, pra começar, primeiro subiu o alerta quanto ao Fidel, né? Porque o Di Maria ele não tinha condições de jogo. Hoje ele não poderia nem entrar, mesmo que o Scaloni precisasse dele. Então tem que ver como é que ele vai estar a partida contra a Holanda, né? Porque ele é um dos jogadores mais importantes da Argentina. Fez muita falta hoje, cara. Assim, muita, muita falta. Quando as coisas ficam só nas costas do Messi, claramente fica mais difícil, né? Então a canhotinha do Di Maria é imprescindível para esse time do Scaloni. E sobre o jogo, cara, é o que você falou. Eu até já tava assim, começando a ficar nervoso. Tanto que a Argentina tava com medo de jogar futebol nessa partida. Porque eles não estavam com coragem de subir linha, eles não estavam querendo arriscar jogadas individuais, eles não estavam querendo atacar com muitos jogadores, então era sempre ia 2, 3 caras atacar, ficava o resto tudo atrás. Teve um momento, cara, eu juro a você, acho que era papo de 15 minutos de jogo, que os jogadores da Austrália ficaram tocando a bola ali na entrada da área, ficava do zagueiro pro outro zagueiro, do zagueiro pro lateral, do zagueiro pro goleiro. E os caras da Argentina não pressionavam, eles estavam naquela de, pô, você quer me atrair? Então você vai ficar querendo me atrair, porque eu não vou morder a isca. E aí ficou naquele não chove não molha por muito tempo. Então assim, nenhuma das duas seleções criavam absolutamente nada. A Austrália até quis se engraçar ali, teve uma outra jogada de bola parada, mas também não chegou a oferecer perigo. Acho que nos primeiros 30 minutos de jogo só teve 2 finalizações e nenhuma delas foi na direção do gol. Então os goleiros só estavam assistindo até então. E aí vem uma jogada que o nosso querido lateral esquerdo, acho que é o camisa 16 da Austrália, se eu não me engano. Ele faz uma falta na lateral da área, bem aqui no lado direito. E o Messi bate, a zaga rebate, a bola sobra, acho que é pro Enzo. Ele joga na área, o Otamendi ajeita e o Lionel Messi destrava o jogo. É assim que eu defino essa jogada, porque ele destravou uma partida que estava completamente travada. Uma partida que a Argentina não tinha nem vislumbre de criar uma jogada, não tinha nem vislumbre de fazer uma abafa, de fazer uma blitz, de pressionar a defesa da Austrália. Mas o Messi numa tacada, cara, num chute assim que a vista, assim, quando você vê, você pensa, pô, ele só deu uma chapadinha na bola. Mas, cara, é uma tacada de bilhar, cara. Porque olha o tanto de perna de australiano que tem no caminho dele, pra não citar o goleiro. E a bola vai rasteirinha, assim, com a força correta pra passar do lado do Ryan. E o Ryan não ter tempo de abaixar, de dar o pulo pra baixo e fazer a defesa. E então, assim, é um primeiro tempo muito ruim da Argentina, tá? Só pra complementar Primeiro rapidinho, tempo. no jogo contra o México, vale lembrar que o Messi fez exatamente a mesma coisa. Esse negócio de destravar a partida contra o México foi idêntico, né? A Argentina com muita dificuldade, e aí ele tira aquele chute da cartola lá de fora da área no cantinho, e aí que o jogo desenrola, né? Porque até aquele momento tava tenso demais, cara. Exatamente, e era uma postura parecida, né, do México. O México também não tava com muita coragem de atacar a Argentina, só estavam querendo defender o resultado que era bom pra eles. No segundo tempo, cara, primeiro que não demora muito pra sair o segundo gol da Argentina, né? O nosso querido goleirão Ryan. Nosso querido goleirão Ryan, que hoje tava atingindo a marca histórica. O cara, junto com o Leque, se tornando os dois jogadores a mais vezes entrarem em campo com a camisa da Austrália na história das Copas do Mundo, cada um com 10 partidas. E aí o cara me apronta uma dessa, né? Que é aquilo que eu falei sobre isso no primeiro tempo. A Austrália tava querendo atrair a Argentina, ficava tocando bola ali na frente da área e a Argentina não tava querendo subir. Dessa vez a Argentina subiu a marcação. Foram 2 caras em cima do Ryan, né? Foi o De Paul e o Julian Álvares. Ele dribla o De Paul. Cara, assim, é um negócio ridículo, cara. Porque o cara é goleiro e ele tentou driblar 2 caras. Cara, o que passou na cabeça dele? Na moral, eu não consigo entender, cara. Então, cara, é assim, ó, é uma cagada colossal de um jogador que não é um garoto, é um cara que já é experiente, é um cara que já tá jogando sua terceira Copa do Mundo, estava jogando sua terceira Copa do Mundo. Não satisfeito em driblar o De Paul, ele tentou passar pelo Julian Álvares, o Julian Álvares desarma ele e manda pro gol. E o curioso, cara, assim, que o futebol é um esporte maluco. Eu já falei aqui que a gente tenta opinar, falar sobre aqui, mas nada explica o futebol. O futebol não faz o menor sentido. E eu tava fazendo um tweet, eu juro a vocês, eu tava fazendo a cobertura do jogo lá no Eurofute.
E eu tava fazendo um tweet quando o jogo tava 2-0, que tava dizendo assim: acabou o jogo. A Argentina não tá lá muito afim de pressionar para fazer o terceiro gol. A Austrália não consegue ir pro abafo. A Austrália não consegue pressionar, não consegue criar nenhuma chance. É isso aí, o jogo vai acabar 2-0, nada acontece feijoada. E aí do nada, o Goldwyn, que tinha acabado de entrar, o maluco não tava nem suado direito, tenta um balaço, um chutaço de fora da área. A bola acaba desviando, acho que é no Enzo, não é? No Mas Enzo o Fernandes. detalhe é que, cara, se a bola vai sem ninguém no caminho, ela vai muito longe do gol. O bicho pegou na orelha da bola, ele ia mandar lá na arquibancada, irmão. Só que ela bate na zoreba do Enzo ali e acaba entrando no cantinho, né? Foi um azar colossal da Argentina também. É isso, cara. É por isso que eu tô falando, o futebol não tem o menor sentido. Eu já tava com o tweet pronto pra fazer. E embaixo disso eu ia colocar assim: teremos Holanda contra a Argentina nas oitavas de final. Aí na hora o Goldwyn dá o chute, a bola desvia e entra. E aí depois assim o jogo começa a ficar meio maluco, porque a Austrália, ela não tá, até então, até esse momento, a Austrália não tava se arriscando tanto assim. Estava ainda meio naquela de, pô, será que eu vou, será que eu me arrisco? Vou correr o risco aqui de tomar o terceiro gol e aí a vaca vai pro brejo de vez. Só que aí depois que sai esse gol contra do Enzo, os caras, eles tacam foda-se, e aí vai geral pra cima. E aí quando começa a aparecer os espaços, né, o Julian Alves sai pra entrada do Lautaro, o Messi começa a se aproveitar desses espaços e começa a querer ajudar a vida do Lautaro Martinez, né? Então, cara, o Messi fez uma partidaça e ele criou duas chances claríssimas de gol pro Lautaro Martinez. A primeira delas, a mais cristalina, porque essa jogada me lembra, sabe qual, Pedro? A jogada do gol que o Dembélé perdeu contra o Liverpool na Liga dos Campeões. O Messi costura a defesa e ele atrai a defesa para um lado da área. No que ele atrai a defesa para um lado da área, o outro lado fica livre com o jogador. Então ficou geral indo no lado onde estava o Messi e o Lautaro Martins ficou sozinho. O Messi só faz rolar assim, uma bolinha com açúcar, cara, docinha, 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 só para ele chapar e sair pro abraço. E ele não só não consegue fazer o gol, como ele consegue mandar pra fora, cara. Não, e muito acho que isso pra é que é o fora, pior tá? de tudo. Não é nem que ele errou por um pouquinho, não. Ele isolou o bagulho, pô. Isolou, cara, assim, E assim, a segunda bola, eu acho que também é gol perdido, mas é menos, porque pelo menos ele acerta o gol, vai. O Ryan faz a defesa ali. Mas assim, o Lautaro entrou muito mal na partida, cara, assim, muito mal. Porque ele nem conseguiu gerar boas jogadas, e as jogadas que geraram pra ele não conseguiu concluir bem. Acho que isso é muito uma questão psicológica, porque o Lautaro tá fazendo uma ótima temporada na Internacional, né? Depois que o Lukaku se lesionou, ele assumiu de vez assim a liderança do ataque junto com o Dzeko. A gente fala muito dessa questão da motivação, muitas vezes, né? E também da confiança, cara. Porque é incrível, o cara tá lá, faz uma ótima temporada pela Inter, mas não adianta. Às vezes vira uma chave em relação à confiança. O cara perdeu a vaga titular, entrou, teve a chance no pé, perdeu a primeira, na segunda ele já recebeu a bola se peidando, cara. O cara já recebeu a bola com medo, né, de perder mais um. E perdeu, e é incrível, porque o Lautaro é um baita jogador, pô. Eu vi, como sempre no Twitter, as pessoas são absolutamente extremistas em relação a todas as opiniões, né? Aí não, o Lautaro já era um lixo, já era um bosta, já era um pipoqueiro, um bagre e tudo mais, né? Mas o Lautaro é um grandioso jogador, pô. Todo mundo queria ter um Lautaro no seu time aí. Só que, cara, realmente o bicho entrou ali se tremendo. Tenho certeza que quando ele recebe a segunda bola... Porque a primeira é essa aqui, tá? Aí o Lautaro manda na lua. Na segunda, o Messi chega, ele pode escolher na ponta direita. Eu não sei quem que tava na ponta direita, mas ele poderia escolher botar na ponta direita. E ele bota na ponta esquerda, eu acho que ele até tentou de novo. Tipo assim, agora vai, Lautaro. Agora tu consegue. Aí tentou de novo pro Lautaro, o Lautaro mais uma vez perdeu, cara. Eu acho que ele tava muito nervoso. E é engraçado porque é o terceiro dia consecutivo, ou não consecutivo, mas o terceiro dia muito, muito recentemente, que a gente vê atacantes perdendo chances claríssimas, cara. Foi o caso do Lukaku no jogo da Bélgica, ele poderia ter classificado a Bélgica, perdeu 3 chances claras. Depois o Embolo no jogo da Suíça perde 2 chances claríssimas. Sorte dele que não deu ruim porque eles ganharam o jogo, né? Eles classificaram. E hoje o Lautaro Martinez, meu irmão, na hora que rola aquele último lance da Austrália, no último segundo de jogo, se sai aquele gol, o Lautaro ia ser massacrado, velho. Porque os gols que ele perdeu aqui iam fazer uma falta tenebrosa, né? Então realmente é um negócio que praticamente não dá pra explicar. É um negócio assim que é mental, cara. Não é que ele desaprendeu a chutar uma bola, que ele chegou ali nervoso, acredito eu, né? E acabou isolando. E além de tu continuar falando disso, eu queria que tu já falasse um pouco desse final de jogo da Austrália também. Que, pô, tem um cara da Austrália lá que faz baixa o Maradona nele, o bicho dribla uns 3, 4, entra na área, vai fazer o gol. E chega o Lisandro Martinez, que faz uma temporada brutal no United, e salva o gol no último segundo, dando um carrinho ali, né?
E depois também Esse tem aquele lance. último lance da Austrália que os caras poderiam ter empatado literalmente no apagar das luzes e acaba fazendo uma defesa brutal o goleirão Dibu Martinez, né? O primeiro lance que você falou é o lateral Berrit, que é justamente o cara que faz a falta que originou o primeiro gol da Argentina. Que ele sai meio naquela de empolguei, eu vou até o fim agora e a galera da Argentina vai meio que, vamos ver até onde ele vai e ele quase vai parar dentro do gol, né? Uhum. O Lissandro faz o bloqueio na hora certa. O Lissandro que entrou no decorrer do jogo, né? Ele não, por incrível que pareça, ele não tá sendo titular da seleção da Argentina, ele só foi titular no jogo contra o México. Mas contra a Polônia ele voltou a ser reserva e hoje também foi reserva, acabou entrando na segunda etapa. E o lance maluco, o lance que poderia ter escrito mais uma história completamente insana dessa Copa do Mundo, é protagonizado pelo nosso querido Garang Kuol. Garang Kuol, que tem apenas 18... Cara, o cara tem 18 anos de idade. Esse cara nasceu em 2004, cara. Ele nasceu no ano que o Messi se tornou jogador profissional. É loucura. É bizarro, né? E ele recebe a bola na área, cara. Ele faz um giro muito bom pra cima do. Eu não sei se era do Lissandro, acho que era do. Lissandro era do Talhafico. Ele faz o giro, protege a Quase bola certeza e que já era vira Tagliafico, ó. chutando. Tá aqui na foto. Aham. E aí, cara, o Dibu Martinez ele foi muito bom no lance, porque se ele demora, cara, mais um pouquinho pra fazer o abafa, pra fazer a defesa handebol, digamos assim, né, que o cara faz aquele xizão pra cima do atacante, seria gol. Porque assim, ele virou o Garang virou muito bem, finalizou muito bem, e o Martinez fez o abafa perfeito pra cima dele. E aí, cara, é muito da hora, assim, que você vê que ele faz a defesa em dois tempos, né? Então a bola bate no peito dele, e aí depois ele encaixa ela. E no que ele encaixa, os caras da Argentina vão pra cima dele, assim, como se, sei lá, como se eles tivessem sido campeões, Sim, sabe? não, olha, Porque. cara, essa cena aqui, cara, é É, chocante. A emoção do camarada, eu nem sei muito. quem que é que se. O bicho se jogou no chão e abraçou o cara de uma maneira assim, né? Como se ele tivesse realmente garantido o título, né? Mas assim, foi praticamente isso, porque imagina, naquele momento você vai pra prorrogação, seria uma tensão absurda, até porque os times estavam desorganizados já, Nossa, né, tá cara? louco. Estavam desorganizados e, por exemplo, o Messi já tava cansado, cara. O Messi já tava só o pau da rabiola. Tinha corrido igual um maluco durante o jogo inteiro. Se vai pra prorrogação, a gente não sabe como é que estaria. E essa Argentina tá dependendo muito do Messi, cara. Assim, a gente sabe que a Argentina depende do Messi desde sempre, mas eu esperava que eles dependessem menos nessa Copa do Mundo, mas não, cara. A Argentina tá dependendo demais do Messi, mais do que o Brasil depende do Neymar. E eu não sei como é que eles iam se comportar se tivesse aqui para uma prorrogação com o Messi tão desgastado quanto ele tava. E outra coisa que eu acho que é importante destacar, apesar da galera do chat não vai curtir, mas assim, cara, eu tenho que destacar a torcida da Argentina, cara. O que a torcida da Argentina tá fazendo nessa Copa, assim, é uma loucura. Hoje, cara, eles estavam pulando e cantando tanto que parecia que o jogo era lá no Monumental de Nunes, cara. Parecia que o jogo era lá na Argentina, lá em Buenos Aires. Os caras estão mandando muito bem, estão apoiando pra cacete. E tá em sintonia, né? Quando termina o jogo, a galera da Argentina ali, os jogadores, a staff, eles ficam comemorando com a torcida, pulando ali. Então, é um time que tem problemas, claramente tem problemas que a Holanda pode explorar, mas eles têm a camisa, eles têm toda uma história gigantesca que a Argentina tem em Copas do Mundo e eles têm o Messi, né? E, cara, quando o Messi tá inspirado, quando o Messi tá com o capeta, é foda segurar o cara. Ô, mas olha só, olha só. Esse negócio da Messi dependência, né? Tu até colocou aqui que é evidente que o Brasil depende do Neymar, segundo a tua opinião, né? Mas o que a Argentina depende do Messi é um negócio absurdo. Cara, eu tenho a impressão que a Argentina sem o Messi, ela poderia ser mais ou menos. Lembra do Barcelona do Messi naqueles últimos 2, 3 anos que ele tava lá? Que era tipo assim, se não fosse ele, não acontecia nada. Se não fosse ele, o Barcelona era capaz de ser meio de tabela na La Liga, assim, tá ligado? Que era tipo, ou ele ou nada acontecia. Muitas vezes, né? Eu tenho a impressão que se ele ficar de fora de um jogo, vai ser nesse pique, cara. Eu não sei se alguém tem a capacidade ali de fazer algo. De conseguir carregar essa Argentina pra uma vitória graúda num jogo grande. Se ele ficasse de fora, né? Creio que é difícil de pensar isso acontecendo. Não sei o que tu acha. Cara, eu acho que se o Messi, se porventura tivesse acontecido com ele a mesma coisa que aconteceu com o Neymar, por exemplo, se no jogo contra a Arábia Saudita o Messi se machuca e não consegue jogar o resto, o cara já tava tudo em casa agora, filho. Estavam tudo em casa, tomando chimarrãozinho, chorando, vendo a Copa pela televisão. Sinceramente, cara, eu não sei onde é que esse time estaria sem o Messi.
Porque, pô, só no jogo contra o México e nesse jogo contra a Austrália, quem é que queria fazer esses gols que o Messi fez? Quem queria aparecer ali pra decidir o jogo com uma finalização? Então, isso é assim, Eu até coloquei nesse tweet que tá aí na tela que é a melhor Copa da carreira dele. Eu acho que é a melhor Copa da carreira dele. Acho que ele jogou bem, quase. Eu só acho que ele foi mais ou menos, bem marromeno mesmo contra a Arábia Saudita. Eu não gostei do jogo dele contra a Arábia Saudita, até porque assim, a Argentina tava um caos. Mas assim, contra o México, ele também faz um jogo ruim, mas ele decide o jogo. Então assim, eu vou falar o quê? O cara decidiu o jogo, um jogo que tava completamente morto. Contra a Polônia, ele não faz gol, mas ele faz um baita do jogo. Acho que em termos de produtividade, de gerar jogo, de drible, finalização, essas coisas, foi o melhor jogo dele na Copa. E hoje contra a Austrália novamente, né? Um jogo que ele estava sumido no primeiro tempo, apareceu para colocar a bola na rede, para destravar a partida. E no segundo tempo ele simplesmente come a Austrália com farofa. Porque o Messi poderia ter saído desse jogo com um gol e 2 ou 3 assistências, né? Fora todos os dribles que ele deu. O Messi tá driblando pra cacete. Então, assim, pra mim é a melhor Copa da carreira dele, cara. E o Van Gaal vai ter que ralar muito, vai ter que pensar muito pra ver como é que vai segurar o cara, né, nas quartas de final. Aham. Números do jogo aqui, cara, basicamente acabou aí com 61% de posse de bola pra Argentina e gols esperados 1.64 pra Argentina e apenas 0.35 pra Austrália. Vale lembrar que acho que a chance da Austrália mais clara foi aquela que eles perderam no último lance, né? Porque o gol que eles fazem, na verdade, pô, foi uma cagada. O maluco ia mandar lá fora do estádio, né? A bola bate no Luiz Fernandes e acaba entrando. Então a Argentina foi bastante superior a isso tu considerar, mas obviamente que final de jogo, cara, final de jogo, futebol é isso, irmão. Final de jogo vai o time mais fraco pro ataque, bola pra cima, vai todo mundo naquela vontade e tal, às vezes não consegue meter gol, né? E também, cara, a Argentina poderia ter feito 4-1 fácil, né? Porque os 2 gols que o Messi dá de presente pro Lautaro ali, sinceramente. A gente acabou escolhendo o Messi como o melhor da partida, né? Ele acabou fazendo um gol, dando 4 passes-chave, poderia ter ficado com 2 ou 3 assistências, nota 8,5.